caros professores e caras professoras. Apresentamos a você as referências complementares e a bibliografia propostas no Manual do Professor de Sermões de Antônio Vieira. Lembre que a leitura escolar de Sermões de Antônio Vieira é uma tarefa desafiadora. Ele é um autor do século XVII e escreve sermões, um gênero literário que não é mais praticado e está distante da maioria dos leitores. Uma dificuldade desses textos é entender as referências religiosas extraídas da Bíblia. Para aproximar os sermões dos alunos, é necessário recuperar aspectos daquela sociedade hierarquizada na qual as pessoas se orientavam pela religião. Também é importante contextualizar a sociedade brasileira e portuguesa do período colonial. Os Sermões de Vieira são um conjunto de discursos doutrinários, escritos para serem falados durante a missa. Vieira ficou famoso como pregador naquela época. Seus sermões eram esperados pelos fiéis. Os temas eram diversos, desde a conduta individual dos fiéis até assuntos da vida política, como a relação entre colonos e indígenas. Um dos mais famosos, o Sermão da Sexagésima, por exemplo, trata do efeito dos próprios sermões na consciência dos fiéis. Nesses textos envolventes, o padre interpreta a realidade de acordo com a perspectiva católica. Todos os acontecimentos são compreendidos a partir de conteúdos proféticos transmitidos pela Bíblia. Por isso, seria interessante apresentar aos alunos e alunas a própria Bíblia, suas divisões e os livros principais. De maneira geral, o objetivo do sermonista é persuadir os ouvintes de acordo com os preceitos católicos da época. Nos sermões, Vieira comenta e analisa acontecimentos de seu tempo a partir do ponto de vista religioso, político e moral. Reflete sobre os mandamentos católicos e estimula e ensina os fiéis a serem bons cristãos e boas cristãs. Então, é necessário levar em conta essas circunstâncias ao ler um sermão, pois se trata de um gênero criado para ser ouvido coletivamente em uma igreja durante a missa, não para ser lido individualmente em silêncio, como fazemos hoje. Nos sermões, Vieira faz o que chamamos hoje de crítica social, denunciando abusos e desmandos das classes dominantes daquele período. Isso torna os sermões uma importante fonte histórica sobre o período colonial. Agora é o momento de analisar as sugestões de aprofundamento. Algumas pesquisas podem ser muito úteis para aprofundar os seus estudos sobre a obra de Antônio Vieira. O primeiro é o livro O Discurso Engenhoso, de Antônio José Saraiva. O crítico analisa a constituição dos sermões, suas formas de argumentação, suas imagens e conceitos. Outro ensaio de valiosa leitura é Vieira ou a Cruz da Desigualdade, do livro Dialética da Colonização, de Alfredo Bose. Para esse crítico, as contradições de Antônio Vieira têm raízes no sistema colonial que organiza a vida política e social. O terceiro estudo é mais amplo. Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, é um clássico da historiografia brasileira, que mostra como a colonização do Brasil foi embalada por mitos, como o do paraíso terrestre. Agora, vamos comentar as referências complementares, que podem enriquecer e apoiar a leitura da obra. A primeira indicação é o documentário Padre Antônio Vieira, o Mestre das Palavras, sobre a vida e obra de nosso autor, disponível no YouTube. Esse documentário é útil para entender as relações entre a obra e a vida de Vieira. Outra indicação também disponível no YouTube é a conferência Centenário Padre Antônio Vieira, feita pelo professor João Adolfo Hansen, com muitas informações relevantes sobre as práticas culturais do período. Assista também o musical Antônio Vieira, do Tejo ao Amazonas, que está disponível no YouTube. No espetáculo, de 2015, a compositora Ana Maria Kiefer criou peças musicais a partir de trechos dos Sermões de Vieira.
Para concluir, lembramos que esta obra e as sugestões aqui propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final do vídeo. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Obrigado por assistir e até breve.